Olá, tudo bem? Eu sou Mariana Sgarioni, sou jornalista e este aqui é o Pod COP30, uma produção da Ideia Sustentável em parceria com a FAAP, que vai discutir os principais temas que serão tratados na COP30 em Belém, pela primeira vez no Brasil. Bom, serão 20 episódios em que nós vamos trazer os mais renomados especialistas do país para explicar um pouquinho o que vai acontecer em Belém esse ano. Eu já vou pedir, antes de começar, eu vou pedir para você deixar aqui a sua curtida e se inscrever no nosso canal para receber todas as notificações dos próximos episódios. Ao meu lado está o Ricardo Voltolini. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Também jornalista, fundador da Ideia Sustentável, professor da FAAP e um dos pioneiros em sustentabilidade no Brasil. No episódio de hoje, nós vamos discutir qual é o papel da economia circular na transição energética. E o nosso entrevistado é o Flávio Ribeiro. Como vai, Flávio? Oi, Mariana, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olá a todas e todos. Gente, o Flávio é engenheiro mecânico com mestrado em energia e doutorado em ciências ambientais. Atualmente, é consultor de economia circular do Programa das Nações Unidas no Brasil, especialista em economia circular do Senai, São Paulo, e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Santos, Unisantos, e da pós em ESG, Liderança e Inovação da FAAP. Na CETESB, ocupou cargos de gerência das áreas de produção mais limpa e atuou como assessor no gabinete da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e presta consultoria a entidades e empresas. Flávio, seja muitíssimo bem-vindo. Antes da gente chegar, o nosso tema hoje é falar de economia circular na transição energética. Mas antes da gente chegar na transição energética, eu queria pedir para você, como professor, vamos definir um pouquinho melhor o que significa o modelo de economia circular e de que forma ela está ligada ao grande tema da COP, que são as mudanças climáticas, né? Então vamos primeiro começar a dar um passinho para trás. Me conta. Fantástico, Mari. Primeiro eu queria aqui agradecer ao Ricardo, você pelo convite, parabenizar a FAAP pela realização dessa série de 20 episódios do podcast. Muito bacana poder discutir esse assunto. De fato, a economia circular, ela traz um termo novo para algo que a gente um pouco já conhece. E, em alguma medida, até resgata práticas anteriores de outras gerações e até algumas questões mais ancestrais que a gente pode voltar a praticar como uma ação de sustentabilidade. A gente tem uma definição formal, que eu vou poupar nossos ouvintes aqui, isso está disponível nas diversas publicações e nas normas técnicas, mas a gente pode entender a economia circular como um conjunto de estratégias para fazer com que as coisas possam manter o seu valor pelo maior tempo, com a maior utilidade e ao maior valor possível. Então aí entra um conjunto enorme de situações, né? A gente está falando desde a reciclagem tradicional de papel, vidro, metal, que a gente já conhece, até ações como reuso, ações como compartilhamento de bens, como reparo de eletroeletrônicos, tudo aquilo que faz as coisas durarem mais ou poderem ser usadas por mais tempo, né? Fazendo com que o recurso natural que a gente extraiu da natureza fique em uso pela sociedade. Esse é o ponto central da economia circular. E, bem, aí falando um pouco de transição energética e mudanças climáticas, a economia circular tem um papel muito importante e diverso quando a gente fala de transição energética e mudanças climáticas. E aí eu não posso negar minha formação aí técnica e mais cartesiana de engenheiro e começar pelo aspecto pragmático, né? Se a gente olhar a questão energética, o aspecto do planejamento energético é geralmente dividido, falando que a gente está aqui também numa universidade, né, em duas grandes metades que são objeto, inclusive, de programas de pós do Brasil inteiro. A gente fala do que a gente chama de gestão da demanda e gestão da oferta. A gestão da demanda é quanto vamos precisar de energia. Então aí entra uma série de questões, tanto comportamentais quanto tecnológicas, onde a economia circular pode ter um papel muito importante. Vamos pegar o exemplo mais clássico. Reciclagem de latinha de alumínio, o Brasil é campeão mundial, caso de sucesso absoluto. Quando você recicla uma latinha de alumínio, em comparação com uma latinha feita da bauxita virgem, você economiza 95% da energia. E, consequentemente, também uma parte importante da pegada de carbono. Então, a própria reciclagem, que é uma ação das mais simples e comezinhas da economia circular, já mostra um enorme ganho. Do outro lado, a gente tem a gestão da oferta.
A gestão da oferta na energia é da onde vai vir essa energia para abastecer essa demanda que a gente criou. E aí entram as fontes renováveis, a eficiência energética e uma série de estratégias onde a economia circular também tem um papel. Se a gente fala que a gente quer uma sociedade circular, não dá para pensar do ponto de vista ideal, que não é o que a gente tem, mas do ponto de vista ideal, de uma energia que não seja renovável. Teoricamente, numa economia 100% circular, que é uma utopia, a gente teria que ter 100% da energia vindo de uma fonte renovável. Hoje, só para a gente saber, no Brasil, ano passado, 2024, dados do Ministério de Minas e Energia, da EPE, Empresa de Planejamento Energético, 50% cravado veio de fonte renovável, 50% de fontes não renováveis. Meio a meio. Meio a meio. É importante dizer que o Brasil, como país tropical, tem condições fantásticas de desenvolver isso com muita naturalidade, inclusive exportando esse know-how para o mundo. E aí, só para fechar essa questão, também existe um outro aspecto, aí saindo um pouco desse pragmatismo, desse cartesianismo, para reconhecer a complexidade da questão ambiental e a subjetividade das coisas, que é o aspecto humano. A gente tem todo um ponto comportamental de como a gente orienta nossos hábitos de consumo, nossas práticas diárias, nossos estilos de vida para aqueles que podem. A gente tem que pensar que consumo é um privilégio. Consome quem pode e escolhe como consome quem pode mais ainda. Então a gente também tem aí uma pauta importante de inclusão social da economia circular e que num país tão diverso e desigual como o Brasil, passa também por questões sociais importantes que a economia circular pode ser um ponto de inflexão significativo de contribuição, inclusive da experiência brasileira, como mostra o caso clássico da inclusão dos catadores e catadoras de material reciclado. Então essa é uma figura geral de várias possibilidades, né, de contribuição. Como é que a gente pensa numa economia circular? Todos nós consideramos que é a ideal do ponto de vista da economia de recursos naturais, economia de energia, quando a mentalidade ainda é uma mentalidade linear, da maioria das pessoas, orientada para a ideia do velho, né, extrair, produzir, descartar. Né? A gente está acostumado aqui no Brasil com a ideia muito clássica, também muito comum, de que as pessoas acham que o lixo se resolve pondo ele na frente de casa. Pois é. Aí duas coisas importantes, né, Ricardo? Você tocou em dois pontos muito caros para mim pessoalmente. Primeiro porque essa questão do lixo, ela é uma parte muito importante da economia circular. O que nós vamos fazer com os resíduos para, de alguma forma, primeiro, reduzir e o que a gente não conseguir reduzir, revalorizar como matéria-prima, insumo para a sociedade. E eu brinco até com os alunos, eu falo, pessoal, vocês ainda acreditam na fada do dente, né? Só falta deixar a moedinha lá, porque você deixa o lixo na porta de casa, ou pior ainda, na escada do prédio, e ele some na calada da noite, para um lugar mágico. Some, evapora no mundo. Então, não vai para lugar nenhum. Então, exatamente, some, desaparece e ninguém sabe para onde vai. Ou coloca naquele buraco do apartamento, né, que você abre, ele joga. Essa já é mais antiga. Ele desaparece, né? O problema aí, na minha opinião, começa por uma questão cultural nossa, de não se apropriar das próprias responsabilidades em relação às consequências do consumo. Sim. Então, por exemplo, eu já tive conversas com pessoas na minha vida pessoal, onde você tenta falar de reciclagem, separação de lixo, e a pessoa fala assim, mas você está querendo que eu mexa no meu lixo? E eu falo, sim, começa porque ele é seu. Exatamente. Então, você é responsável por ele. Começa por diminuí-lo, talvez fosse uma boa ideia já, né? Exato. Então, esse é um primeiro problema. E aí você tocou num ponto também muito importante, que é comportamento que tem por trás valores. E eu acho que a chave dessa mudança de uma sociedade linear para uma sociedade circular, que não é só no Brasil, tá? É bom dizer que em muitos outros países essa cultura também do descartável, daquela coisa efêmera que você usa e joga fora, é muito comum, talvez em alguns lugares até mais do que no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que passar a entender que isso é um processo que precisa de uma nova educação. Uma educação transformadora para a sustentabilidade, né? Aí eu não posso também deixar de falar de Paulo Freire. Ele falava que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Sim. Então a gente precisa de uma educação que transforme valores humanos, que faça a pessoa ter atitudes sustentáveis, desde separar o lixo até o que é o mais importante, repensar os seus hábitos de consumo.
será que eu preciso mesmo de mais este produto? Né? Será que eu preciso trocar agora este bem que eu tenho? Será que eu não posso estender a sua vida útil consertando, reparando, atualizando um equipamento? E essa é uma reflexão que a gente começa a ter muito em nichos. E o nosso desafio no Brasil é conseguir levar isso para a maior parte da população. Seja porque alguns não têm o menor interesse em abrir mão do seu conforto, aqueles que podem, seja porque aqueles que ainda estão num nível de consumo menor, numa situação de fragilidade social, não têm condições de fazer escolhas. É verdade. E ainda é um pouco uma ideia contracultural, né? Porque a indústria, de um modo geral, usa a obsolescência programada como uma estratégia, né? Então, o celular ele é feito para durar um determinado tempo, os produtos são feitos para durar um determinado tempo, o que te obriga a comprar um outro. O reformar, o arrumar, o consertar estão ficando cada dia mais raros. Você sabe que isso é um desafio de múltiplas facetas. Então, existe um ponto que é a falta hoje de infraestrutura para quem quer fazer. Experimenta, por exemplo, consertar um eletrodoméstico. É muito provável que você chegue na loja e o atendente te fale, olha, é mais barato comprar um novo que consertar. Sem dúvida. Isso é um erro estratégico que a gente vai ter que consertar. E consertar como? Aí vem uma outra faceta, que são as políticas públicas. Existe na Europa, na Califórnia, na Austrália, em alguns lugares do mundo, um instituto que é chamado Direito ao Reparo. Ele faz parte de um conjunto de direitos do consumidor que diz respeito a você ter o direito de ter o seu equipamento consertado. Só que para você implementar isso, você precisa que a indústria planeje, projete o produto pronto para isso, que existam peças de reposição, que exista o prestador de serviço disponível, toda uma cadeia que a gente já teve. Sim. E que foi desconstruída ao longo do tempo em nome de uma suposta praticidade, conforto e progresso que a gente hoje está vendo que não é tão progressista assim, né? É verdade. Os sapateiros estão ficando cada dia mais raros, né? Os afiadores de faca, as pessoas que consertavam... Costureira, os né? costureiros, estão ficando raros, né? Isso E os jovens se interessam um pouco por assumir essas funções. Sim. Esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Como é que a gente volta a tornar isso atrativo? Como é que a gente cria... E aí tem até um aspecto comportamental, né? Você falou muito de indústria, mas a gente também tem que lembrar que isso está presente em toda a sociedade. Sim. A própria orientação da publicidade toda é no sentido de consumir mais, sempre o novo que é legal. Talvez a gente tenha que trabalhar conceitos de por que a gente não troca, porque a gente vive com base em satisfações, né, o ser humano. Então a gente precisa trocar uma satisfação por outra. Em vez de ter a satisfação de ir na loja comprar um novo, a satisfação de poder dizer, não, eu tenho esta roupa faz 25 anos e ela ainda está em bom estado, eu ainda uso ela e ter orgulho disso. Isso é uma coisa que a gente talvez precise colocar no lugar de ter orgulho de ter o produto novo ou o carro mais potente ou aquilo mais atual. A gente vai ter que substituir tudo isso. Me parece que ainda o descartável está ligado ao comodismo, ao conforto dos tempos modernos. E as pessoas raramente querem abrir mão desse conforto. Essa é uma questão delicada, porque mexe com conforto, praticidade, mas também viabilidade numa vida moderna, né? Eu lembro, por exemplo, a minha avó morava no Rio de Janeiro, na Tijuca, e ela tinha um galinheiro em casa. Ela queria comer uma galinha, ela ia lá no fundo, matava a galinha e preparava a tal da galinha. Hoje em dia eu quero comer um frango, eu pego o meu carro, vou aqui pela Marginal Pinheiros, num trânsito dos infernos, chego até um hipermercado, lá tem uma gôndola refrigerada com um frango que foi abatido numa granja, com uma indústria farmacêutica por trás, congelado, empacotado, levo para casa, ponho no micro-ondas. Olha quantas interações, consumo de material, geração de resíduos, consumo de energia que eu tive para a mesma atividade que é comer um frango. Agora eu pergunto, teria como todas as pessoas de São Paulo terem galinhas nos seus quintais? Não. Nem quintal mais a gente tem. Então percebe como que... dificilmente as mães voltariam a querer lavar fraldas como era no passado. Esse é um ótimo exemplo. Fraldas descartáveis são um dos itens mais presentes nos aterros da Europa. A Europa, por conta do avanço da reciclagem, aterra muito poucas coisas. Fraldas é um dos principais itens. Há quem diga que em algumas cidades chega a 70% do volume dos aterros. Não sei se é verdade, tá? Estou dando aqui o que me entregaram de informação. Imagino que seja próximo disso. Provavelmente. Agora é isso.
um bebê, né, um recém-nascido, usa o quê? 10, 12 fraldas num dia, às vezes? Sim. Quem que vai ficar lavando isso? Claro. Uma mulher que trabalha hoje em dia, que tem a sua carreira, que está empoderada no mercado de trabalho, você vai falar para ela ficar lavando fralda? Ou você vai contratar uma pessoa que vai deixar o seu filho na creche para cuidar do seu e lavar as suas fraldas porque você não quer usar um descartável? Claro. Percebe como existem questões sociais que terão que ser resolvidas? Muito complexas. Mas essa tem uma solução interessante. Por isso que eu acho que o exemplo é excelente. Existem já fraldas modulares. É muito interessante. É um produto, tem uma empresa aqui de Santa Catarina, tem uma empresa holandesa também que fabrica. É uma fralda que ela é reutilizável com um inserto descartável. Como se fosse um absorvente feminino que você troca. Então, ainda tem uma parte descartável, mas muito menor. Ainda não eliminou, mas reduziu a quantidade de resíduo que você gera. Por exemplo, exatamente. Que fica 450, 500 anos na natureza. Exatamente. Né? Você acaba tendo uma redução da quantidade. Então, é uma solução não ótima, mas melhor do que o que a gente tem hoje. Já vai menos ajustando. Impactante. Flávio, você citou agora uma solução que inclusive tem na Europa. E eu me lembro que eu assisti um TED recentemente de uma empresa em Londres em que eles fabricam sempre a mesma camiseta. Então, você compra a camiseta deles, quando sua camiseta fica velha, você volta lá, eles pegam a sua camiseta, transformam eles te dão uma nova, igualzinha, eles fazem sempre a mesma camiseta. E essa outra camiseta vai para outra pessoa, enfim, eles não fazem camisetas novas nunca, né? Então, esse é um exemplo que acontece lá, que eu fiquei imaginando e que assim, mexe um pouco com hábitos de consumo, né? Eu quero sempre aquela mesma camisa. Isso é um ponto interessante, olha, só fazendo um comentário, porque mexe com o que a gente estava falando antes, que é o hábito, o estilo de vida, hábito de consumo. Exato. A gente talvez vá ter que entender que é completamente aceitável eu repetir a roupa. Exatamente. Não tem problema nenhum. E isso virou uma moda, fica uma coisa hype, fica uma coisa legal. Sim. Isso a gente está falando do exterior. Eu queria juntar isso com uma pergunta dos alunos da FAAP. Por favor, vamos lá. Que eles querem saber outros exemplos práticos que já existem no mundo, se houver no Brasil, tanto melhor, de modelos circulares aplicados à produção. Já vamos Queria falar de Brasil. Que você trouxesse aí, olha, tem coisa boa aí acontecendo. Mas com acho certeza. que eles querem saber. Ligados às tecnologias energéticas, especificamente. Fantástico. Então, vamos falar de um setor 100% circular há mais de 100 anos no Brasil, que é o setor sucroenergético, que produz açúcar, depois passou a produzir álcool. Não vou nem falar da cachaça, tá? Para não criar polêmica. Mas é mais um subproduto. Um subproduto importante. Mas assim, começou produzindo açúcar, depois o etanol. E hoje em dia, além disso, tem outros subprodutos como energia elétrica e biometano. O processo produtivo do setor, ele começa com a cana vindo do campo, sendo esmagada, faz o caldo, e do caldo você faz açúcar, você faz o álcool e gera alguns resíduos no processo. Tradicionalmente, há muitos anos, o setor não manda nada para aterro. Toda a parte sólida ela é convertida em adubo por meio de compostagens gigantescas, isso há muitos anos. A parte líquida, que é a vinhaça, que se chama, ela é reaproveitada na forma de fertirrigação, que é uma forma de usar como fertilizante líquido na lavoura, devolvendo nutriente para o solo. E o bagaço de cana vira eletricidade na própria caldeira da usina. É um ciclo fechado, com o mínimo de desperdício de recursos e o mínimo de dispêndio de energia, né? Exatamente, ele usa a energia gerada pelo próprio resíduo. Sem dúvida. E um ponto interessante recente é que eles agora estão pegando todos os resíduos orgânicos e fazendo biodigestão para produzir biometano. Então já tem usinas aqui em São Paulo, onde o caminhão chega com a cana de açúcar, descarrega a cana, faz a curva e abastece na própria usina com o biometano gerado pela usina. O resíduo da própria usina. São testes, está crescendo, mas é uma promessa muito forte para um setor que é importante dizer. Vou dar mais um dado do balanço energético do ano passado. 16,7% de toda a energia consumida no Brasil vem da cana-de-açúcar. É um número muito importante, é quase um quinto. Muito grande. É bastante. Estou falando incluindo a hidrelétrica, carvão, petróleo, o que você quiser. 16,7% vem da cana, seja etanol, seja bagaço, seja biometano. Muito bom, não tinha ideia desse número. E é uma tecnologia, Ricardo, que a gente pode exportar. Países como a Índia, continentes como a África e muitos outros lugares têm potencial de produzir também cana-de-açúcar e, consequentemente, etanol com as mesmas tecnologias. Esse é um assunto que talvez a gente possa, na COP30, ensinar, né?
Pode ser um momento de também compartilhar essas experiências bem-sucedidas durante a COP, não é? Sem dúvida. A gente já faz isso, Ricardo. Primeiro, assim, as próprias empresas, por sua conta e risco, sua própria iniciativa, já estão operando em outros países, em outros continentes, com fins, claro, corporativos, e muito interessante essa migração. Né? Mas os governos também. O G20 já vem trabalhando há alguns anos nas suas presidências, principalmente na presidência da Índia e do Brasil, com a questão do etanol como uma cooperação sul-sul global. Então a gente já tem isso como uma pauta, tem resoluções das Nações Unidas colocando a indústria do bioetanol, que eles chamam, como uma prioridade e um exemplo a ser seguido por outros países. Não querendo te colocar numa situação que talvez seja desconfortável, porque eu vou falar em números, mas se você não tiver esses números, ok, podemos falar em proporções. Pensando numa sociedade ideal em que a gente trocasse a economia linear, os processos lineares por processos circulares, quanto isso impactaria hoje na mitigação de gases de efeito estufa? Eu não sei se existe esse número. Existe talvez não esse exista. número. E eu vou te falar mais, não dá para existir, porque vai depender muito de vários fatores, inclusive tecnológicos, regionais. Mas o que eu posso te dizer? Hoje em dia tem um estudo muito interessante da Fundação Ellen MacArthur que fala que 45% das reduções de emissão necessárias para cumprimento do Acordo de Paris virão da transição energética. Quase metade. 45%, que é basicamente energias renováveis. Porém, os outros 55% vêm de como a gente produz, utiliza e descarta os produtos. E aí a economia circular tem um papel fundamental em diversos setores. Pode pegar a construção civil, siderúrgica, o alumínio, as próprias embalagens, o setor do plástico, todas essas cadeias produtivas, além da própria produção de alimentos, pode ser muito beneficiada por práticas circulares. Os alimentos, por exemplo, hoje em dia, existe uma estimativa da FAO de que 1/3 dos alimentos são perdidos entre a produção e o consumo. Isso daria para alimentar muita gente. É um desperdício enorme. E aí você consegue, com ações calculadas, reduzir essas perdas, seja no transporte, na armazenagem, na preservação do que a gente chama da cadeia de frio para alguns bens, em maneiras de embalar melhor produtos, né? Seja, para quem quiser, vá num grande atacadista aí de frutas e verduras, você vai ver a falta de cuidado de manipular coisas frágeis, como mamão papaya, por exemplo. Você imagina quantos ficam amassados por conta disso. Então, pequenos ajustes podem trazer grandes benefícios nesse quesito. Sendo você um especialista em economia circular, o que você acha que seria uma discussão importante deste tema na COP30? Então, eu vou falar de duas. A primeira, que eu sei que vai acontecer, já está encaminhada e vai ter sucesso com certeza. E a segunda, que é quase um sonho meu. A primeira é a pauta de entender que a economia circular precisa ser parte central dos compromissos climáticos, das NDCs dos países. Né? O que acontece, e isso já faz parte da discussão desde a COP de Glasgow, que é bancado pela UNFCCC e por outros atores, a gente entender que a economia circular proporciona ferramentas, dentro de tudo que a gente está falando, para acelerar a descarbonização de setores e promover transições não só de matriz energética, mas como de hábitos de consumo significativas. E tem vários países, instituições, desde o World Resource Institute até países como Holanda, Alemanha, trabalhando nessa agenda. Tenho certeza que isso vai ser pauta da COP e para as próximas NDCs, talvez isso seja quase que uma obrigação moral. Do outro lado, o meu sonho é que a gente consiga, como Brasil, liderar um movimento de países tropicais para mostrar o potencial que os países tropicais têm de colaborar nas ações de mitigação e de adaptação para além da conservação das florestas. A conservação das florestas já está posta, já é um tema, temos que avançar, mas a gente já sabe o que tem que fazer. O que ninguém está vendo, o que está invisibilizado, é o potencial da bioeconomia, dos saberes ancestrais, de diversas práticas que a gente tem em países como o Brasil, Índia e muitos outros, e que não estão sendo reconhecidos e como eu vou dizer assim, empacotados
para serem divulgados como práticas replicáveis para o resto do mundo. Então a gente tem, por exemplo, exemplos incríveis de agricultura regenerativa nas comunidades indígenas. A gente tem a cadeia do, por exemplo, Pirarucu, que é uma cadeia dos ribeirinhos da Amazônia, uma cadeia totalmente circular. E são coisas que não, o açaí também, né, são muitas práticas como essas que não estão sendo comentadas e que talvez por realizar a COP em território amazônico a gente consiga trazer isso para a luz da ribalta e fazer os outros países enxergarem nisso um potencial da gente ensinar algumas coisas para o mundo. Muito legal, uma aula, hein? Virei fã agora dessa, vou defender essa bandeira. A economia circular é porreta, tem muitos potenciais, né? Eu achei interessante esse olhar e acho que é um olhar também de inovação, né? Quando você fala dos saberes tradicionais, né? Há já um conhecimento bastante difundido no mundo de que onde existem populações indígenas, as florestas são mais bem cuidadas. Sem dúvida. E há um respeito maior aos ciclos da natureza. De um certo modo, a economia circular também se inspira muito nos ciclos da natureza, né? Com certeza. Na verdade, a grande inspiração é essa. A gente pega uma floresta, na floresta não existe o conceito de resíduo. Tudo circula. A própria natureza, se a gente pegar a biologia, a ecologia como ciência, tem um conceito que é a homeostase. Ou seja, a dinâmica, o número de indivíduos de um ecossistema, ele vai ser balizado justamente pelas capacidades de fornecer recursos para a manutenção daquela vida, daquela quantidade de vida. Então você vai regulando, autorregulando. A gente não soube fazer isso como humanidade. A partir do momento que a gente começou a inventar coisas e produzir artefatos, principalmente sintéticos, a gente se descolou dessa trilha. Talvez a gente precise voltar a isso. Começou a usar mais recursos naturais e mais energia para transformar isso. Exato, a gente começou a transformar recursos naturais com uso intenso de energia em substâncias, em produtos que não são reassimiláveis pelos sistemas naturais. E isso precisa talvez ser repensado. E aí entra o papel do saber ancestral, porque muitas comunidades tinham soluções que foram completamente esquecidas e que talvez a gente precise resgatar. Essa é uma reflexão muito interessante para quem está nos vendo e ouvindo, porque a gente tem que ir um pouco além daquela compaixão que a gente sente quando vê uma matéria na televisão com a quantidade enorme de plásticos no oceano prejudicando a vida daquela fauna marinha. Mas, na verdade, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? Então, não adianta só se sentir piedade do que está acontecendo. A gente pode mudar os processos que levam a essa quantidade enorme de plástico nos oceanos. A gente tem que usar o incômodo como alavanca para mobilizar uma ação. Sim, sem dúvida. Esse é o ponto. Até o assunto dos plásticos é interessante, porque a gente sempre fala dos plásticos como se o plástico fosse o vilão. O vilão não é o plástico, é quem fez o mau uso do plástico. O plástico é um material incrível, né? Claro. É como a história do Santos Dumont, quando viu o uso bélico do avião, invenção dele, e ficou deprimido. Mas o avião é uma invenção incrível, não é um problema da invenção, mas do uso que se faz disso. E o plástico é a mesma coisa, né? Imagina o que seria transportar água sem tubulação de plástico. Né? O que seria os insumos médicos, né? Exatamente. Exato. Mas a questão é o excesso do uso do descartável. Sim. Principalmente de plásticos que têm baixa reciclabilidade. Sim. Então, aí a gente tem que ser um pouco mais cirúrgico para enfrentar o problema com propriedade. Vamos, então, falar de descartabilidade. Vamos falar de falta de reciclabilidade, de aditivos que talvez tragam risco à saúde. E desenhar, né, os produtos também para que eles tenham menos elementos, componentes não degradáveis, né? E repensar o próprio hábito. Então, você vai fazer uma festinha de criança. Aí você vai pôr copinho de plástico. Você vai produzir centenas de copinhos de plástico no final do dia. Será que em vez disso você não podia, por exemplo, pôr um copo de plástico mesmo, para não usar o vidro que é perigoso? Vamos ficar no plástico, mas um plástico rígido. Sim, se lave, e contratar uma pessoa para lavar a louça. Claro. Nos Estados Unidos já tem startups que têm combis de lavagem de louça que estacionam na frente da sua festa e lavam a louça para você. Então você vai vendo que isso também é interessante, porque você cria novos negócios, oportunidades de empreendedorismo, você cria empregos, você gira a economia, mas num outro lugar. Não no lugar de produzir impacto ambiental, mas no lugar de usar a geração de empregos, de usar a nossa inteligência para reduzir esses impactos. Ou virar um pouco a chave, né, Flávio? Não precisa levar copo, não precisa ter copo na festa, cada um leva o seu.
Exatamente, né? isso Então, é um desafio. começar a fazer festas novas. E aí nós estamos dando exemplo de festa, mas pode ser um evento, pode ser o que for, né? Vamos remodelar a maneira como a gente vive. Eu acho que isso está começando a acontecer, mas ainda está no nicho, né? Eu acho que isso também evoluir. É um desafio geracional, né? Isso não é algo que a gente vai conseguir de uma geração para outra, vai demandar um tempo. E é um pouco aquilo que você falou, a gente vai começar a ter que achar cult, ter a mesma roupa, não jogar roupa fora. Ou levar seu copo. Vai ter que alternar o valor, levar o seu copo ao invés de usar sexy ficar com o mesmo equipamento por muito tempo, entendeu? Esse tipo de coisa. Vai ter que encontrar beleza e atração também nesses novos valores. Eu acho que isso leva um tempo, não é tão simples. Já tem uma cultura do minimalismo vindo, eu acho que tem algumas pessoas que já compraram essa ideia. O desafio, Ricardo, que eu acho é que o descartável, especificamente, falando do descartável, mas usando ele como um ícone de outras práticas, ele traz uma praticidade que, para você abrir mão dele, você precisa de esforço. Sim. Eu arriscaria dizer que o aumento da sustentabilidade no nosso estilo de vida, nas nossas práticas cotidianas, passa por se dar mais ao trabalho. Experimenta ir de bicicleta trabalhar todo dia. É muito legal, muito bacana, mas e o dia que está chovendo? E o dia que está calor? Você tem que chegar e tomar banho. Então você tem um esforço adicional, além do óbvio pedalar, de você ter que levar uma roupa, ter que trocar, ter que etc e tal. Então assim, a gente volta à questão, quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Qual a parcela da população e até que ponto? Falo por mim, né? Eu não vou ficar criticando os outros, vou colocar o dedo para mim mesmo. Eu tenho meus limites da sustentabilidade. Tem coisas que eu gosto, que eu consumo e que eu sei que tem um impacto ambiental. Tento reduzir, mas tem um ponto até onde eu faço uma certa condescendência comigo mesmo e falo, não, tá bom, aqui eu vou aceitar um certo grau de impacto. Então a gente precisa individualmente começar a rever aonde está essa linha, começar a trazê-la cada vez mais para baixo e fazer com que a gente se disponha cada vez a uma prática que nos leve a uma maior sustentabilidade. Mas isso não é grátis. É bom que as pessoas saibam que isso tem um custo Toda individual. Mudança de comportamento tem custos. Inclusive econômico, né? Na questão ambiental, você conhece bem, a gente sempre fala assim, internalizar as externalidades. Isso quer dizer que o produto vai ficar mais caro em alguns casos. Você está pagando um custo que era antes arcado pela sociedade na forma de impacto social, impacto ambiental, impacto na saúde, e agora você está pagando literalmente por isso no preço do produto. Exatamente. É a história do CD vendido em barraquinha, né? Exato. Você vai pagar mais barato, mas você tem que levar em conta como ele foi produzido. Quanto de custo ele deixou para a natureza, quanto deixou de pagar para as pessoas, né? Então, tem sempre até custo. Alguém paga sempre a conta. É um exemplo talvez melhor para nossas gerações novas que nos acompanhando, né? Que talvez nem saibam o que é um CD. É verdade. É a blusinha de R$20. Não, é a blusinha de R$20. Claro que para uma blusa custar R$20... alguém não está sendo devidamente remunerado na cadeia produtiva. Alguém não está tendo férias remuneradas, direitos trabalhistas, 13º, licença maternidade, para você poder pagar R$20 na para ela viajar o mundo, né, num navio, só o algodão, chegar aqui a um custo mais barato do que a roupa produzida aqui. Sem dúvida. Como é que uma blusa custa mais barato que o peso dela em algodão no mercado esporte? Esse custo, essa conta está ficando na forma de impactos ambientais e sociais para as próximas gerações. De alguém que às vezes você não está vendo. Né? Então, o problema também é uma questão moral. Tem uma peça muito interessante aí do dramaturgo, esqueci o nome dele agora, espanhol, que ele fala isso, que é um impacto assim, eu vou te dar a vida eterna, a fortuna que você quiser, mas em troca disso vai morrer uma pessoa em algum lugar do mundo, só que você não vai saber quem é, tudo bem? Tá bom, tudo bem. Aí o cara muda e fala assim, não, mas e se for uma pessoa conhecida sua, você topa? Aí eu já não topo, então é isso. Pois é, quando você traz para perto, quando você olha para o impacto, a coisa fica diferente. Por isso que uma coisa que a gente sempre recomenda em treinamentos, em cursos de economia circular, até mesmo para jovens, vai visitar um aterro sanitário, uma cooperativa de catador e ver a diferença. Vai lá ver um aterro bacana, não estou falando de lixão, estou falando de um aterro licenciado, que tem tudo direitinho, mesmo assim é muito impactante. É aquele monte de lixo indo para baixo da terra, ficando lá para sempre enterrado, versus uma cooperativa que transforma emitindo lixo em valor. Metano também. Muito metano. Que é um gás
potencialmente mais destrutivo do que o carbono. Né? Exatamente, os resíduos orgânicos são uma fonte importante de emissão de metano, principalmente em países tropicais, e não à toa a gente está conseguindo também nos aterros capturar metano para gerar eletricidade. Sem dúvida, claro. A gente já tem aqui no Brasil... Mais um olhar circular. Né? E é importante destacar que a gente tem um ganho, a gente sempre fala mal do governo, também é bom destacar alguns avanços. A gente tem a lei do combustível do futuro e dentre vários aspectos ali está estabelecida uma meta crescente de biometano no gás natural. É verdade. Então o gás que a gente usa no nosso fogão, as indústrias compram, gradualmente vai passar a ter um percentual de gás vindo de aterro sanitário, por exemplo. Gente, a conversa tá ótima e eu não queria dizer que o tempo acabou, mas eu tô dizendo. Mas a gente continua circulando. Mas vamos continuar circulando. Eu queria fechar aqui com uma reflexão do Flávio, que diz: a chave da mudança de uma sociedade linear para uma sociedade circular é um processo de educação que transforma mais do que pessoas. Ela transforma valores humanos. É isso. Obrigada e até a próxima. Obrigado.